Olá! Sejam bem-vindos, queridos alunos e alunas, para a nossa aula de ensino religioso de hoje. Como vocês estão? Espero que bem. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, e possam absorver, trazer para a vida de vocês toda essa experiência, esse conhecimento que serve para toda a vida. Ok? Então, o nosso assunto de hoje é uma continuidade do tema da nossa aula anterior. Então, nós estamos falando das religiões no Brasil e o nosso tema de hoje é a liberdade de culto, né, das várias religiões no Brasil. Como se deu, como se dá essa abertura de culto no Brasil. Voltando a esclarecer, né, que as aulas de ensino religioso é diferente de aula de religião. Então, o ensino religioso ele deve tratar da diversidade religiosa que existe no Brasil, né? Nós não devemos achar que somente a nossa religião, a nossa fé é correta, certo? Mas procurar respeitar a dos outros. Então, nossa aula de hoje, liberdade de culto no Brasil. Como se deu, como aconteceu essa liberdade de culto e essa aceitação. Então, desde a Constituição de 1824, o culto de outras religiões já era permitido, né? Mesmo que ainda não de forma pública. Somente a Igreja Católica fazia o culto de forma pública, as outras eram sim de forma restrita, escondido. Logo após a proclamação da República, em 1890, foi estabelecida a liberdade de culto e reconhecida a personalidade jurídica de todas as igrejas, mas a Igreja Católica, a religião católica, se mantinha ainda como a única oficial. No ano seguinte, na Constituição Republicana de 1891, foi instituído o princípio de separação entre igreja e Estado. Como assim? A Igreja Católica ela que direcionava as decisões, as leis do, do Estado, do governo. Em 1891 houve essa separação. E somente na Constituição Brasileira de 1988 é que se consagrou o direito fundamental à liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil é um país laico, ou seja, que o Brasil ele não estava atrelado a nenhum tipo de religião e que a, haveria essa liberdade de culto. No artigo 5º, né, da Constituição, no inciso 6º, vai dizer: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, a, tanto a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os centros de espiritismo, os templos budistas, né, as religiões orientais e etc., né, é, são livres para exercer, né, e, e a elas é garantida a proteção aos seus locais, né, e suas liturgias. Então, só recapitulando aí, né, templo católico, templo evangélico, pessoas dos terreiros espíritas, budistas, islâmicos. Tudo isso por quê? Porque muitas das vezes, se eu tenho a minha fé, eu tenho que também aprender a respeitar a fé do outro.
é diferente. Respeitar é diferente de eu fazer, de eu viver, de eu vivenciar aquela fé. Porque cada um tem o direito de ter a sua. E nós devemos respeitar. Então, precisamos estar em paz com a sua fé. Então, estar em paz com a sua fé é aceitar a fé dos outros. E isso é tolerância religiosa. Tolerância é a aceitação. E nós somos chamados a dizer não à intolerância religiosa. Né? Viver a minha fé sem desrespeitar a fé do outro. E aqui, para encerrar nossa aula, eu quero convidar vocês para que a gente possa assistir um poema desse poeta desse poeta bem conhecido, né, no nosso Brasil, que é o Braulio Bessa. Então, vamos aí acompanhar esse lindo poema do Braulio Bessa. É um pensamento, mas que não deixa de ser poesia, porque afinal não tem nada mais poético nesse mundo do que a fé das pessoas. E aí eu disse: respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais e fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém talvez melhor que ontem. Se transforme e transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além, se você não praticar o bem? Pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém, pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você. E deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja mais amor. Seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Então, queridos, somos chamados ao respeito. Somos chamados a respeitar os nossos amigos, os nossos irmãos que tenham uma religião diferente da nossa, certo? Se eles têm uma religião diferente da nossa, nós temos que respeitar, ok? Então, Então, tem uma atividade que eu enviei, né, para vocês. Vou enviar e enviei para a escola para vocês, que vocês possam fazer essa atividade e me enviar no privado, ok? Então, meus queridos, meus anjos, até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Bom fim de semana para vocês.